Mateus capítulo 2, Lucas capítulo 2. Viemos adorá-lo. Ao ler Mateus capítulo 2 e Lucas capítulo 2, preste atenção a qualquer inspiração espiritual que receber. As ideias de estudo neste esboço podem ajudá-lo a identificar princípios importantes e relevantes nesses capítulos. Desde o dia de seu nascimento, ficou evidente que Jesus não era uma criança comum. Não foram apenas a nova estrela nos céus ou a jubilosa proclamação angelical que tornaram a infância de Jesus única. Foi também o fato de vários fiéis de diferentes países, profissões e origens terem sido imediatamente atraídos a ele. Antes mesmo de ele ter proferido seu convite, "Vem e segue-me", eles se achegaram. Lucas capítulo 18, versículo 22. Naturalmente, nem todos se achegaram a ele. Muitos simplesmente o ignoraram e até mesmo um magistrado cheio de inveja procurou lhe tirar a vida. Mas aqueles devotados, humildes e puros seguidores da retidão o viram como quem ele era, o Messias prometido. A devoção deles inspira a nossa própria, pois as novas de grande alegria trazidas aos pastores foram para todo o povo, e o Salvador, que é Cristo o Senhor, havia nascido naquele dia para todos nós. Ver Lucas capítulo 2, versículos 10 a 11. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. Lucas capítulo 2, versículos 1 a 7. Jesus Cristo nasceu em circunstâncias humildes. Embora Jesus Cristo desfrutasse com Deus o Pai da glória antes que o mundo existisse, João capítulo 17, versículo 5, ele estava disposto a nascer em circunstâncias simples e viver entre nós na terra. Ao ler Lucas capítulo 2, versículos 1 a 7, pondere sobre o que este relato acerca de seu nascimento lhe ensina a respeito dele. Procure identificar detalhes ou entendimentos nessa história que você não havia notado antes. Como esses entendimentos influenciam seus sentimentos a respeito dele? Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12, Lucas capítulo 2, versículos 8 a 38. Existem muitos testemunhos sobre o nascimento de Cristo. O nascimento e a infância de Cristo foram marcados por testemunhas e adoradores de muitas classes sociais. Ao rever essas histórias, o que você aprendeu sobre as maneiras de adorar e de ser uma testemunha de Cristo? Testemunha de Cristo. Pastores. Lucas capítulo 2, versículos 8 a 20. Simeão. Lucas capítulo 2, versículos 25 a 35. Ana. Lucas capítulo 2, versículos 36 a 38. Magos. Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12. O que aprendi a respeito de adoração e testemunho de Cristo? Mateus capítulo 2, versículos 13 a 23. Os pais podem receber revelação para proteger sua família. José nunca poderia ter feito o que lhe fora pedido, proteger Jesus em sua infância, sem a ajuda dos céus. Da mesma forma que os magos, ele recebeu uma revelação alertando-o sobre o perigo. Ao ler sobre a experiência de José, em Mateus capítulo 2, versículos 13 a 23, pense nos perigos materiais e espirituais com os quais nos defrontamos hoje. Reflita sobre as experiências que teve em que sentiu a orientação de Deus ao proteger você e seus entes queridos. Compartilhe suas experiências com outras pessoas. O que você pode fazer para receber essa orientação no futuro? Você também pode assistir ao vídeo O Primeiro Espírito de Natal, no site da igreja, para uma representação do que José pode ter sentido ao enfrentar a responsabilidade de cuidar do Filho de Deus. Lucas capítulo 2, versículos 40 a 52. Mesmo sendo jovem, Jesus estava comprometido em fazer a vontade de seu Pai. Quando jovem, o Salvador ensinou o Evangelho com tanto poder que mesmo os mestres no templo estavam admirados de sua inteligência e respostas. Lucas capítulo 2, versículo 47.
O que você pode aprender nesses versículos a respeito do Salvador quando ele era jovem? Como os jovens que você conhece estão procurando tratar dos negócios de seu pai? Lucas capítulo 2, versículo 49. De que forma os jovens e as crianças o ajudaram a obter um entendimento mais profundo do Evangelho? O que mais você aprendeu com o exemplo da infância de Jesus em Lucas capítulo 2, versículos 40 a 52 e na tradução de Joseph Smith, Mateus capítulo 3, versículos 24 a 26, no apêndice da Bíblia? O que é a tradução de Joseph Smith? Pelo fato de muitas verdades claras e preciosas da Bíblia terem sido perdidas ao longo dos séculos, o Senhor ordenou a Joseph Smith que fizesse uma revisão inspirada da Bíblia, conhecida como a tradução de Joseph Smith. Muitos trechos revisados pelo profeta aparecem no apêndice da edição da Bíblia da Igreja em português. A tradução de Joseph Smith de Mateus capítulo 24, conhecida como Joseph Smith Mateus, pode ser encontrada na Pérola de Grande Valor. Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a noite familiar. Lucas capítulo 2. Peça aos membros da família que selecionem um personagem descrito em Lucas capítulo 2, leiam alguns versículos a respeito do relacionamento dessa pessoa com o Salvador e compartilhem alguma coisa que aprenderam e que fortaleceu sua fé em Jesus Cristo. Cantem juntos Canção de Ninar de Maria ou Natividade, músicas para crianças, páginas 28 a 29 e 32 a 33, respectivamente. O que podemos aprender com essas músicas a respeito do nascimento do Salvador? Pense em como uma obra de arte pode enriquecer sua abordagem do nascimento de Cristo. Para exemplos, ver Livro de Gravuras do Evangelho ou history.churchofjesuschrist.org/exhibit/Birth of Christ. Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12. O que o exemplo dos magos nos ensina sobre buscar e encontrar o Salvador? Lucas capítulo 2, versículos 41 a 49. Quais são os negócios de meu pai? Lucas capítulo 2, versículo 49. Ver Moisés capítulo 1, versículo 39, Manual Geral, Servirem a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, item 1.2, churchofjesuschrist.org. O que aprendemos sobre esses negócios a partir da história contada em Lucas capítulo 2, versículos 41 a 49? Escreva em pedaços de papel algumas maneiras pelas quais sua família pode participar dos negócios do Pai e coloque-os em um jarro. Durante a próxima semana, quando seus familiares estiverem procurando maneiras de realizar o trabalho do Pai Celestial, eles poderão selecionar ideias do jarro. Planeje um momento em que vocês possam compartilhar suas experiências. Lucas capítulo 2, versículo 52. O que podemos aprender com Lucas capítulo 2, versículo 52 a respeito de como Jesus se desenvolveu na vida? Quais metas pessoais e familiares podemos estabelecer para crescermos em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens? Para mais ideias sobre como ensinar crianças, ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me Primária. Música sugerida: Astros Brilham nas Alturas. Músicas para crianças, página 24. Aperfeiçoar o estudo pessoal. Use auxílios para o estudo das Escrituras. Para ganhar mais entendimento ao estudar as Escrituras, use recursos como notas de rodapé, o Guia para Estudo das Escrituras e outros auxílios de estudo disponíveis em churchofjesuschrist.org.